Olá pessoal, boa noite, como vão vocês? Tudo bem? Vamos para mais uma live para a gente aprender um pouquinho mais, né? Hoje, para quem não me conhece ainda, eu sou a Celiane Zelli, da Alma do Pão. Eu sou padeira artesanal e amo muito o que eu faço. Mais do que amar o que eu faço, eu gosto muito de ensinar. Eu amo ensinar. Então, hoje nós vamos ter uma aula mais light, mais leve, para vocês entenderem um pouco sobre esse sentimento que a gente precisa ter quando vai fazer qualquer comida, quando vai fazer qualquer pão. A ansiedade da pessoa faz com que, às vezes, ela asse aquele pão fora do tempo e o pão embatuma. A ansiedade dessa pessoa faz com que os tempos de fermentação do pão não são respeitados, sabe? Então, assim, tem muita coisa que vem muito desse teu sentimento com relação ao fazer pão, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu espero que vocês gostem, porque qualquer assunto de pão me alegra, então eu espero que vocês também fiquem alegres com isso daí. Então, gente, vamos começar essa aula de um jeito mais leve, tá legal? Porque assim, de pesado já bastam os problemas e os boletos que a gente tem para pagar, certo? Então, eu acho que a vida tem que ser realmente mais leve, né? E o MC Miguel de Cervantes tem uma frase maravilhosa que ele fala que todas as tristezas são menores com pão. Vou repetir. Todas as tristezas são menores com pão. A frase é atribuída a Miguel de Cervantes. Eu falo que eu achei engraçado hoje. Falei, é o MC Cervantes, né? Esse cara aí que tá tocando nas paradas do pão agora, que ele diz pra gente que não adianta você ficar triste fazendo pão que não vai resolver. Você tem que estar em paz, tá? E fazer o pão assim, concentrado naquele processo, naquilo que você vai fazer, certo? Mas assim, a pergunta é, você sabe fazer pão? Você já fez pão alguma vez? Então essa live é para quem faz e para quem não faz pão ainda. Mas se você não faz pão ainda, meu Deus do céu, corre lá comprar uns ingredientes, fazer a sua massa, você vai ver que um mundo de coisas boas irão acontecer para você, dentro de você. O pão apaixona a gente por aquele momento que a gente está ali realizando uma receita, misturando um ingrediente, vendo o que um ingrediente faz com o outro. Então, gente, façam pão. Nem que for uma receita bem simples e nem que ele ficar duro na primeira vez que você fizer, porque o pão que eu fiz pela primeira vez, gente, nem conto pra vocês, ficou duro que nem uma pedra, dava pra quebrar a vidraça de tão duro que foi o pão. E quando eu comecei a fazer um pão de fermentação natural também, que eu comecei foi um amigo meu, o Marco Ceruti, que me orientava naquela época, mas ele não sabia que eu não sabia fazer pão de fermentação natural. E ele então falava comigo e eu estava acreditando, né, naquilo ali, tentando me esforçar para fazer o pão. E eu fiz, só que eu não respeitei o quê? Os tempos do pão. Não respeitei processo, não respeitei o tempo da fermentação. Na verdade, assim, eu não sabia. Eu achava que estava demorando demais, eu achava que estava, nossa, esse pão não vai ficar bom. E o que aconteceu? Eu levei o pão para assar antes do tempo, numa temperatura que não foi adequada. E mesmo assim, tudo que eu tinha feito antes estava errado. E o que aconteceu? O pão, gente, assou. Mas não tinha faca que cortasse aquele pão. Eu até gravei um vídeo serrando o pão. Parecia que eu estava serrando um pedaço de madeira. Rec. Tava terrível. E assim, incomível também. Então, imagina. Por quê? Porque o pão tem um tempo.
Não adianta você querer acelerar esse processo, a não ser, claro, que você tem tecnologia para isso, para acelerar a fermentação, para retardar a fermentação, para fazer para bater as massas. Mas se você não tem nada disso e é só aqui, ó, nas suas mãozinhas, então, gente, muito amor e paciência, tá? E sim, para você fazer um bom pão, o que você precisa? Antes de qualquer coisa, uma receita, certo? Ou uma fórmula, ou uma receita de família, ou alguém que te ensinou e você vai reproduzir aquilo, vai replicar aquilo de alguma forma, tá? E aí, tá lá, você escolheu o pão, a receita, eu vou fazer, me determinei, tô lá com o meu objetivo lançado ali, é um desafio para mim fazer esse pão, beleza, ótimo. Então, primeira coisa, comprar os ingredientes, certo? Porque assim, para fazer pão, você precisa ter bons ingredientes, tá? Você precisa ter um método para fazer aquilo, porque senão você vai misturar ingredientes que não se combinam no início e aí o teu pão não vai dar certo. Muitas vezes a gente tem assim as receitas das nossas tias, avós, assim, elas só passam a quantidade dos ingredientes e o que vai naquele pão, né? Ou numa outra receita. Mas poucas vezes eu vejo o modo de fazer. A não ser que eu tenha acompanhado, a não ser que aquela pessoa escreva carinhosamente lá, você faz isso primeiro, faz aquilo primeiro, segundo, e vai fazendo a lista do processo para dar certo, porque senão você tem só um texto ali de receita, né? Um texto de receita, 70 gramas de manteiga, 250 gramas de farinha, eu tenho 100 gramas de leite, bate tudo, mas não fala o quanto, não fala nada. Então você não tem um método e não é simplesmente misturar ingredientes, você não tem um método, você não tem técnica e principalmente quando você quer ver aquilo pronto, a tua ansiedade vai deixar acontecer um produto meio capenga, né? Pensa em quantas vezes você tentou cozinhar e quis antecipar alguma coisa ou esqueceu às vezes. Então tem que estar com a cabeça ali naquele momento fazendo a sua receita, tá bom? Então gravaram aí o que o MC Cervantes falou? Todas as tristezas são menores com o pão, tá? Então, tempos do pão. Vamos lá, eu tenho aqui um roteiro, vou tentar seguir, não vou ficar lendo, né? Porque tem coisas que a gente precisa passar uma certa segurança para vocês, né? Então, assim, primeiro, você tem lá uma receita ou uma fórmula, certo? Então, você escolheu, decidiu fazer aquela receita ou aquela fórmula. Segundo, você viu os ingredientes que tem naquela receita e viu quais deles você não tem e quais você vai precisar comprar, certo? Aí, o que você vai fazer? Primeiro, um ingrediente de boa qualidade. Às vezes, para fazer o pão, a gente tá acostumado a usar uma farinha lá que faz biscoito ou que faz bolo, mas que na hora de você fazer o pão, aquela farinha não tem um teor proteico adequado, tá? E aí o que acontece? Ele não dá um bom resultado de pão, porque o teor proteico é baixo. Então, eu já falei aqui outras vezes, né, que o ideal para uma farinha ser boa para pão é de 10 a 12%, quando você vê lá naquela ficha nutricional. Muitas vezes eles fazem pela metade esse valor. Muitas vezes eles entram lá e fazem, por exemplo, para 50 gramas de farinha, 7% de proteína, ou 5% de proteína ou 6% de proteína. Então, para cada 50 gramas. Lembra que ontem nós falamos a questão da porcentagem? Então, para cada 100 gramas, tanto de proteína. Então, é só multiplicar ali por 2, muitas vezes. Algumas farinhas têm um teor proteico maior, ou então assim. E aí você vai entender o que é legal para fazer o seu pão. E outra coisa que eu também já falei, que a quantidade de proteína que tem nessa ficha nutricional
diferente da qualidade de proteína daquela farinha. Às vezes tem um teor proteico anotado naquela ficha que é menor, só que a qualidade da proteína daquela farinha, principalmente farinhas orgânicas, é melhor, tá? Então fique atento a isso. Bom, aí tá bom. Além dos ingredientes normais que vão no pão, água, né? Farinha, sal, açúcar. Você tem lá algumas, por exemplo, sementes, né? Semente de girassol, vai semente de linhaça, vai semente de gergelim, né? Muitas vezes você tem isso daí. Então procure comprar isso num lugar assim que seja de boa procedência, que você conheça o estabelecimento onde você está comprando, que você sabe que aquilo lá é de boa procedência, porque muitas vezes você pode levar um produto, um insumo desse para casa, ele está vencido, aí você abre lá o teu pacotinho, ele está com umas borboletinhas saindo de repente dele. Então os insumos também precisam ser de boa procedência, tá? Só observe isso para você não ter problemas de bichinhos ou bichinhos proteicos na hora de você fazer o seu pão, tá bom? Então tá bom, você foi, saiu, comprou os insumos, beleza. Quando você voltou, você já tá com todos os ingredientes à mão, ovos, manteiga, leite ou água, farinha, frutas, às vezes fruta cristalizada, às vezes é um pão doce que você quer fazer com fruta cristalizada, enfim, tá tudo ali. O que você vai fazer? Eu vou ensinar uma palavra bem bacana, porque eu sei que alguns já sabem, mas é uma palavra essa aqui, ó. Sabe o que significa isso? Claro que não, né? Tá do lado contrário, como que você vai saber? Isso aqui, ó. Olha só. Sabe o que é mise en place? É colocar em ordem, fazer a disposição. Mise en place é uma palavra francesa, tá? Aqui, ó. Certo? E significa, vamos lá, colocar em ordem, fazer a disposição daqueles ingredientes que você já vai ter pesado, né? Você já vai ter separado e vai colocar em ordem ali na sua bancada ou na sua mesa. Quando você vai fazer alguma receita, claro, gente, você não vai, eu peguei um ingrediente por vez. Não, se você for mais organizado, porque a gente também faz assim, você põe lá tudo que você vai usar na sua frente, para facilitar o seu trabalho, facilitar a sua vida e também você ter a segurança de fazer a receita e não tá faltando nenhum ingrediente naquele momento, tá? Então, prestou atenção na palavra? Mise en place. Olha que chique, gente. Fala sério. Se você assistindo essas lives, quantas coisas você já aprendeu aqui, não é verdade? Vai anotando essas palavrinhas difíceis aí que vocês vão ver lá no final quanta coisa você aprendeu fazendo pão, não é? Bom, então tá bom. Vamos lá. Aprendemos a palavra mise en place, o seu significado, que é colocar em ordem, né? É um termo francês, que chique, não? E aí você pesa os ingredientes. O que eu aconselho? Pese separadamente todos os ingredientes. Enquanto você não pegar um pouco da prática, enquanto você não pegar um pouco do jeito, né, daquela balança, de como essa balança funciona, lembrar sempre de tarar a balança, ou seja, zerar o peso do recipiente que você vai usar, da sua tigelinha, do seu bowl, o que você for usar e denominar, tanto faz, tá? Então, se você faça isso separadamente, porque assim você vai ter a certeza que você pesou cada um dos ingredientes. O que eu faço hoje? Gente, a gente está tão acostumado que você pega um bowl só e põe ali a farinha. Ali a pouco você vem já no mesmo, você tara, zera, pesa o sal. Zerou, pesa o açúcar, zerou, pesa o fermento, zerou, pesa outras coisas ali, tá? Que você vai usar nessa receita ou que podem ir naquele momento junto com a farinha. Então, a gente tem um pouco de prática para fazer isso. Mas se você ainda não tem, se você está começando, eu aconselho, assim como eu aconselho os meus alunos, né? Para não haver erro, separe
todos os ingredientes e pese todos separadamente, beleza? Então assim, e agora? O que eu começo a misturar primeiro, Celi? Ah, posso começar pela farinha? Posso começar pela água? Depende, gente, depende do pão que você está fazendo, depende do método que você tem para fazer, depende do que você, de como você aprendeu isso, né? E naquela tua metodologia, dá certo, o pão funciona e tal. Algumas vezes eu começo pelas partes líquidas, mas quais são? Eu também tenho uma ordem para isso. Então eu começo ali desmanchando o meu polish com água, depois eu pego um pouco dos ovos que já estão batidos e misturo ali também. Aí eu vou adicionando aos poucos a farinha, o sal, o açúcar. Muitas vezes eu misturo esses 3 ingredientes juntos, ficam todos juntos com a farinha. Sal, açúcar e a farinha, né? O fermento eu às vezes adiciono junto com esse líquido, às vezes eu adiciono um pouquinho com água. Então assim, tudo tem um método. Então estabeleça o seu método, crie o seu método ou aprenda um método para você fazer essa mistura dos ingredientes para você não prejudicar um e outro. Por exemplo, se você misturar sal junto com o fermento, ele pode não fermentar depois no seu pão, por causa do sódio do sal, é muito forte, queima esse teu fermento e não vai dar a força que ele vai precisar para fazer o seu pão se desenvolver. Outra coisa, que é mito também, não precisa dissolver o fermento com açúcar. Isso aí era feito antigamente, primeiro, para ver se esse fermento estava bom. E como a gente evoluiu muito, tecnologia e tal, esse fermento hoje não precisa passar pelo processo de diluição com o açúcar. Eu brinco assim, que se você der comida para o fermento antes, como é o açúcar, né? Ele não vai comer o açúcar da sua farinha e vai estar mais fraco também para fazer o seu pão crescer. Então, não alimente o fermento antes, deixa ele se alimentar do amido da farinha, que é o açúcar ideal para ele se desenvolver. Fechado? Bom, aí tá. Você tem um método, você tem uma receita, você tem um método e agora você, lógico, precisa para fazer tudo isso, você precisa de uma bacia, de uma tigela, né? Para você misturar todos esses ingredientes. A ordem depende do pão que você vai fazer. Muitas pessoas começam pela farinha. Eu gosto de começar pelas partes líquidas, principalmente se eu vou fazer isso manualmente. Às vezes, quando eu faço na massadeira, então eu começo pelas partes secas, tá bom? Então, assim, é método, às vezes a quantidade maior de pão, a própria experiência, você tem um método, você sabe o que você está fazendo, tá? Para não prejudicar o desenvolvimento do glúten depois dessa massa, para você dar os tempos direitinho. Então, certo. O tempo, você misturou tudo lá, tá tudo legal e todos já estão bem homogeneizados, tá tudo bem misturado. E assim você me pergunta, Celi, e o tempo de sova? Quanto precisa de tempo de sova? Olha, normalmente para a gente desenvolver o glúten à mão é mais difícil, mas a gente pode aconselhar você ter um período aí, um tempo, vamos ao nosso primeiro tempo aí, tempo de sova de 10 a 15 minutos, tá? E aí você, ou assim, depende do tempo de sova ou até dos descansos que você dá. Se você, por exemplo, fez autólise antes, o glúten daquela farinha se desenvolveu, na hora que você vai adicionar os outros ingredientes, o glúten já está mais fortalecido e você não vai ter uma massa mais quebradiça. Então é legal isso daí também, quem sabe, quem aprendeu a fazer, quem usa autólise, nem todos os pães precisam usar autólise, muito mais aqueles que só levam na hidratação a água e não levam outros ingredientes, como eu já falei, que pode ser o ovo, pode ser o próprio óleo, você somado, você vai chamar isso de hidratação. Hidratação é só água, mas é uma parte líquida que você vai somar a água para você ter um total, um volume aí na hora de você fazer o pão, certo? Então assim, o tempo da sova você vai dar de 10 a 15 minutos, é um bom tempo de sova já quando você vai fazer isso na mão. Lógico, gente, você vai conseguir fazer esse tempo se você tiver até 2 kg de farinha para sovar.
porque passando de 2 quilos, 3, 4, a massa fica bem pesada para você sovar, por mais que seja uma massa gostosa de trabalhar, boa de trabalhar. Então, esse tempo da sova é para uma massa de até 2 quilos, quando você consegue fazer bem essa distribuição da sova, né, na mão. Do contrário, é melhor uma amasseira, né, uma batedeira, alguma outra coisa que te auxilie a desenvolver o glúten nesse momento, porque a sova também vai ajudar a desenvolver o glúten. E a sova a gente consegue fazer com massas menos hidratadas, com massas de até 65, 66% de hidratação ou de partes líquidas, tá? Massas mais hidratadas que isso, a gente não consegue sovar, a gente consegue fazer dobras, e que isso também é uma forma, é um método de você desenvolver o glúten daquela massa para você fazer o pão, certo? Beleza? Bom, a autólise eu recomendo para quem quiser fazer, principalmente quem vai trabalhar, por exemplo, com massa integral, com pão integral, ajuda bastante, tá? Ajuda bastante fazer a autólise. Bom, aí assim, você sovou essa massa, nós vamos fazer os 2 tempos de fermentação. Muito bem, quem falou aí, muito bem, vai ganhar uma estrelinha. Os 2 tempos de fermentação. O primeiro tempo, depois que a gente estressou muito essa massa, então ele precisa dar uma relaxada, tá? Para ajudar depois eu fazer a modelagem. Porque se eu tentar, por exemplo, depois da sova, imediatamente já tentar modelar, eu não consigo, não tem elasticidade aí. O glúten não está relaxado para eu poder fazer a modelagem. Então, o primeiro descanso é essencial para me dar essa flexibilidade na massa. Esse descanso aí pode ser de 20 minutos, 30 minutos e vai outro tempo, ó, tá vendo? Outro tempo. Então, o primeiro tempo é o da sova. Na verdade, os tempos já começam lá atrás, quando você escolhe a receita, o dia que você vai fazer, o horário que você vai fazer, né? Se naquele dia você tá com um astral melhor para fazer uma massa, fazer uma comida, qualquer coisa que seja. Se você não tiver de bom astral, gente, vão por mim, porque eu já fiz massas assim, às vezes não estou muito concentrada, às vezes eu fico muito no celular, né? Porque a gente escuta um trac, já quer correr lá no celular para ver o que está acontecendo e a massa vai ficando. Então, tudo isso são distrações que quando você está fazendo a sua massa é melhor não ter. Então, se isola, põe uma música, põe uma palestra, vai ouvir e se concentra naquilo que você vai estar fazendo. Então, os 2 tempos são importantes por isso, para ajudar a relaxar esse glúten. Então, o primeiro tempo é um primeiro descanso que você só vai bolear, essa massa. Bolear, gente, é fazer uma bolinha. É bonita essa palavra, vamos bolear, mas não é de dançar, não é de bolerear, não, tá? É bolear, de fazer uma bola. Então, você vai fazer uma bola, ou também, se você não quiser dividir a massa e fazer esse descanso em bolas, né, já dividida, você pode fazer o primeiro descanso blocado, ou seja, com toda a massa junta. Só que eu, Celi, prefiro fazer isso dividido, porque quando você faz uma massa maior, às vezes você está batendo na masseira e você deixa ela descansar em bloco, a parte interna dessa massa está mais quente. Então, e aquele calor não vai distribuir por toda aquela massa, tá? E é o que eu falei, a não ser que você controle muito bem a temperatura, controle muito bem os tempos que você está batendo, isso daí, e é importante fazer também. Então, como a gente faz manualmente, eu prefiro porcionar, dividir na quantidade de pães que eu vou fazer, pesados já, e boleio e deixo descansar. Então ali ele vai descansar 20, 30 minutos. Às vezes, se o ambiente onde você está fazendo isso for muito quente, em 20 minutos essa massa já relaxou. E você já pode começar a trabalhar com ela para fazer o segundo descanso, ou a segunda fermentação.
Em lugares mais frios, você percebe que a massa ainda não tá tão relaxada, não tá tão fofinha nesse período. Aí você pode deixar um pouco mais, prolongar mais uns 10, 15 minutos e depois já faz a modelagem. Então, assim, no inverno, principalmente, a gente acha que o pão não cresce, a gente acha que o pão vai embatumar, mas não é. Muitas vezes a gente aplica esse tempo de 20, 30 minutos numa temperatura que antes estava mais quentinha, né? A temperatura ambiente, o clima estava mais quente. E se eu for aplicar de repente esse mesmo tempo para um ambiente mais frio ou que naquele dia o clima esteja mais frio, vai dar diferença, gente. Vai dar diferença. Então, ó, olho, observa, tá? Observa porque são tempos diferentes para temperaturas diferentes também, temperatura ambiente diferente também, né? Então, isso eu já falei várias vezes, repito aqui várias vezes, então tem isso daí. Outra coisa, na segunda fermentação. Então, a primeira foi esse descanso de 20, 30 minutos, 40 minutos, depende, observa a temperatura do ambiente, tudo direitinho. A segunda fermentação é quando você pega, descansou a primeira vez, você vai pegar aquela massa e você vai modelar. Você vai modelar do jeito que você quiser. Você vai fazer o pão estrela, você vai fazer a trança, você vai fazer o pão redondo, você vai fazer o filão. É a hora que você vai modelar essa massa. E aí, nessa hora de modelagem, ele vai estar já um pouco mais expandido, você vai sentir que a massa está mais fácil, mais elástica para você modelar. Aí você vai e modela o pão da sua preferência ou a modelagem mais adequada para aquele tipo de pão, também tem isso, né? E você deixa lá descansando mais uma vez. Então esse é o segundo descanso, quando o pão já está modelado. O primeiro descanso é o descanso em boleado, né, em bola, ou então às vezes num formato meio que de filão, dependendo do pão que você vai fazer, não precisa ser tudo em bolas assim, né, mas normalmente, geralmente é assim que a gente faz. Aí, tá bom, saiu desse tempo, né, de primeira fermentação ou primeiro descanso, a gente vai para o segundo, que é a hora que a gente pega essa massa, modela e deixa descansar para ela crescer. Então, esse pão aí, dependendo do lugar que você está, vai demorar de 1h30 a 2 horas, e às vezes, se tiver mais frio, até mais que 3 horas, gente. Então, assim, não queiram antecipar esse pão para ir para o forno, porque ele não está bem desenvolvido, ele não cresceu o suficiente. Não queiram antecipar processos do pão. Fala com o pão. Fala lá com o pão. Escuta aqui, pão. Você tá bom para ir pro forno? Ele fala, se ele ainda não, espera mais um pouquinho aí, acho que eu vou precisar de mais uma meia hora hoje porque tá frio, né? E às vezes a pessoa não espera ou não observa isso o suficiente e já leva para o forno e cria uma decepção, porque esse pão não vai se desenvolver, não vai crescer do jeito que queria, vai ficar um pão pequeno e você vai ficar frustrado ou frustrado, né? Então, dê tempo para o pão crescer. É igual quando a gente faz o pão ou com fermento natural, ou quando a gente coloca um pouco menos de fermento na massa e que ela vai demorar um pouco mais, porque a gente quer também um processo mais lento, né? Até mesmo para o glúten se quebrar todo lá dentro, para ele ser um pão mais digestivo. Então tem tudo isso daí com relação a esse tempo que você precisa dar. Senão ele vai sair um pão embatumado, ele vai sair um pão que não cresceu o suficiente e você vai ficar realmente desapontado ou desapontada, tá bom? Então precisa respeitar os tempos de fermentação e observe, porque às vezes a gente dá uma referência de tempo, tá? A gente dá uma referência de tempos, por exemplo, dá uma referência de 10 a 15 minutos para o tempo da sova. Dá uma referência de tempo para o primeiro descanso,
dá uma referência de tempo para o segundo descanso, ou primeira e segunda fermentação. É uma referência. A partir desta referência é que você vai começar a observar quanto o seu pão desenvolve ou precisa de mais ou de menos tempo. Combinado assim? Então preste atenção, tá bom? Estou me fazendo entender? Tá todo mundo conseguindo me acompanhar? O raciocínio tá bom? Ou estou muito rápida, né? A única forma de eu saber, gente, é quando vocês colocam os coraçõezinhos aí. Se tiver tudo bem, eu sei que vai explodir coração. Mas se não tiver, eu vou ficar aqui esperando até alguém me dizer que tá legal. Então tá bom, beleza. Os coraçõezinhos estão vindo, beleza. Bom, e aí a gente fez a modelagem na segunda fermentação, tá esperando, o pão se desenvolveu, cresceu, maravilhoso. Tem muito aluno que pergunta que horas que eu faço os cortes nos pães, que horas eu faço os desenhos nos pães. Ora, se você fizer antes desse pão crescer na segunda fermentação, se você cortar antes, você vai ter pães que vão se rasgar muito até ele se desenvolver, crescer e levar para o forno. Eles vão ficar com uns rasgos, né? Não vai ser nem cortes mais, vai ser rasgos se ele cresce demais. E o desenho, ele também pode ser comprometido, pode se expandir, crescer, esticar, e o desenho não fica do jeito que você quer. Então, presta atenção. O pão, você fez o primeiro descanso ou a primeira fermentação. Você fez o segundo descanso ou a segunda fermentação, já modelado, certo? Aí ele cresce e depois que ele cresce, antes de você levar para o forno, você vai fazer os cortes ou você vai fazer os desenhos nele. Como os meus alunos já sabem, né? Ou então os desenhos e os cortes, né? Então vocês é que vão decidir como é que vai ser isso, mas sempre antes de fornear, antes de levar para o forno, tá? Temperatura adequada, confira a temperatura, porque cada forno também tem o quê? Um tempo, certo? Cada forno vai funcionar diferente. O forno caseiro elétrico é de um jeito e tem vários modelos desse forno. O forno a gás também em casa, às vezes é maior, é menor, às vezes é gás de botijão, às vezes é gás que vem em cilindros, às vezes é gás que vem encanado pelo prédio, né? Então, assim, tem várias formas desse forno funcionar. Se você tem lá um forno, e outra coisa, eu já trabalhei com o forno a gás caseiro, que foi o que eu comecei, o forno elétrico caseiro, também já fiz pães bonitos neles, o forno de lastro simples, aquele que não tem timer, não tem medidor de temperatura, é um canela seca, né? A gente fala, é um forno canela seca, aquele que tem uma guilhotina para você abrir. Aí tem o forno turbo com vapor, tem o forno combinado, que você pode assar várias coisas ao mesmo tempo, que um sabor não interfere no outro, é super legal. Eu falo que esse forno só falta falar, de tão bom que ele é, né? O forno a lenha, nossa, quem é que nunca fez um pão num forno a lenha? Então, assim, para cada tipo de forno, a gente também tem resultados diferentes para cada pão, para os pães. Às vezes um mesmo pão vai ter um resultado no forno a gás, no forno elétrico outro, no lastro outro, no lastro elétrico, né, que é aqueles grandões assim mais profissionais outro. Todos eles vão dar um resultado diferente. Essa questão quem levantou foi um aluno meu, o Marcos, né? Que ele falou, se ele tem as pessoas têm muitas dúvidas a respeito de forno, então obrigada pela dica, já estamos falando aí, tá bom, Marcos? E aí o que acontece? Você vai ter resultado diferente, os pães serão diferentes.
Normalmente, por exemplo, o caseiro, você já está mais habituado, você controla a temperatura, você vira a tua assadeira lá dentro para dourar mais de um lado, dourar mais de outro. A mesma coisa com o elétrico. O elétrico eu acho que ele é até mais controlado na hora de você dourar. Tem temperatura em cima, tem temperatura embaixo, às vezes tem ventoinha, às vezes tem o recurso do vapor. Então ele também vai ser diferente. Se a gente fizer uma mesma receita com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de fornos diferentes aqui que eu tenho anotado, nós vamos ter pães diferentes para cada um. Pães diferentes para cada um. Então, por exemplo, o a gás caseiro, ele não vai dar crosta de pão, né? Ele não vai dar aquela crosta que você às vezes quer. Ele vai dar uma crosta mais fina, vai ser um pão mais macio, né? A não ser que você deixe torrar lá dentro, aí não tem jeito, aí ele vai virar fuligem. Ele vira cinzas lá dentro. Ai, ai. Então, e aí assim, o elétrico caseiro também, às vezes a temperatura do elétrico caseiro precisa ser menor do que a do gás caseiro, tá? Para você ter o mesmo ou um pão assado, um pão com a crosta dourada. Então são tempos de forno diferentes também. O forno de lastro simples, ele deixa um pão bem rústico, assim. Eu adorava trabalhar com esse forno, eu gosto de trabalhar, e ele tem assim um segredinho, né? Você vai assar esse pão no forno a lastro comum, sem essas tantas tecnologias, né? Não no chão dele, você vai usar uma grade, tá? Mesmo porque esse chão desse lastro comum não é confiável para você assar pão. Você pode assar até pizza ali, que é uma coisa mais rápida, mas o pão ele pode queimar embaixo e daí você não vai ter um bom resultado. Então você vai colocar em grade, né? Dentro de uma assadeira, em cima dessa grade. E você pode cobrir com um papel alumínio. Eu já falei isso aqui antes. Então você vai fazer o quê? Você vai cobrir com papel alumínio e aí você tem lá um determinado tempo, mais uma coisa, outro tempo. Porque já que você não tem, por exemplo, um relógio que marque esse tempo, um termômetro que marque essa temperatura do forno, aonde que vai, ó? É aqui, ó. É o sentimento que vai ali, né? É o sentimento e muito braço queimado também, muitas vezes. Aí, nesse forno, o ideal seria o seguinte: se, por exemplo, eu demoro para assar um pão ali naquele forno 40 minutos, vamos imaginar assim, eu vou pôr uma folha de papel alumínio nesse pão, que eu entrei com ele no forno, tá? Eu tô levando ele para assar. Eu já levo ele para assar com uma folha de papel alumínio. Quando eu ponho esse papel alumínio, lá pela metade do tempo, que são 40 minutos, então 20 minutos, né? Eu tiro, porque daí o pão já teve o seu tempo de crescer, já teve o seu tempo de se desenvolver e só tá precisando fazer o quê? Dourar a crosta. Né? Então você vai nessa metade do tempo, um pouquinho mais talvez, então de novo, observe o seu tempo de forno, observe como ele funciona, tudo observação, muita observação. E você tira aquele papel alumínio dali. O que vai acontecer? A casca vai dourar, vai deixar... E esse pão no forno a lastro, ele deixa uma casca um pouco mais crocante. Tá? Ele deixa uma casca mais sequinha do que no forno a gás ou até mesmo do que no forno elétrico caseiro. Então esse forno a lastro ele vai dar uma textura diferente no seu pão, ele vai ficar mais, às vezes mais torradinho e vai ficar mais crocante a casca. Aí tem os fornos de lastro elétricos que o que eu trabalhei foi um forno da Ramalhos, que é uma empresa, acho que é portuguesa, tá? E aí o que acontece? Você tem o chão, é o lastro mesmo. Então você vai poder assar o pão naquela pedra maravilhosa, é um forno maravilhoso, gente. É o sonho, acho que, de muitos padeiros terem esse forno em casa, né? Esse forno a lastro. Estão chegando outros modelos, estão chegando outras referências aí pra gente poder trabalhar, graças a Deus, né? E assim,
você vai pôr esse pão no lastro mesmo, no chão do forno. E esse lastro e esse chão, ele vai variar uma temperatura assim de talvez uns 40 centímetros, tá? O forno a lastro. Então, esse forno a lastro elétrico da Ramalhos, ou outro, tem Prática, tem Polin, tem vários outros aí que são muito bons também. Então você vai usar o chão do lastro. E nesse forno você tem duas temperaturas. Você tem a temperatura do chão dele e a temperatura do teto dele. Você tem que regular uma média de temperatura entre um e outro, por exemplo. Vamos supor que a gente vai assar um pão aí a 250 graus. A parte do chão, ela é mais quente que a parte do teto. Então, isso tudo porque para dar esse salto, para dourar direito, para assar, e leva menos tempo até para assar um pão desse, porque também tem maior hidratação, é um pão de alta hidratação que você faz ali. Mas você pode assar qualquer outra coisa, você pode assar até biscoito, você vai usar assadeiras, você vai usar outros métodos para assar outros tipos de massas dentro desse mesmo forno. Ele não vai servir só para você assar um pão de longa fermentação, um pão de alta hidratação, tá? Então vai ser aquele pão que você vai colocar no forno, dar o vapor inicial nele, é um primeiro vapor só, nos primeiros 5 minutos, e aí ele vai crescer, expandir, vai virar com aquela casca crocante, o miolo macio. Então nesse forno a lastro a gente consegue esse resultado. No outro mais simples, a gente até consegue chegar nisso borrifando água dentro do forno ou colocando uma pequena assadeira que também tem água nela e ela vai provocar o que? Uma umidade, mas é também nos primeiros 5 minutos. Depois o que você vai fazer? Você vai tirar aquela assadeira dali, né? E vai deixar o pão se desenvolver por ele mesmo só no calor, sem o vapor ou sem a umidade. Porque senão o que pode acontecer? Muita umidade, esse pão vai abrir demais e vai rachar todo. Tem isso daí também. Então são observações que você vai ter que fazer nos tempos do seu forno. Tá? O forno turbo com vapor, que é o que eu tenho aqui, é um forno profissional. Ele cabe 10 assadeiras nesse forno, mas normalmente a gente intercala, usa uma sim, uma não, uma sim, uma não, para você ter uma melhor circulação de calor ali dentro. E é mais difícil de você conseguir até mesmo crosta com um forno desses. É possível, sim, com muita técnica, com muita experiência, você até pode conseguir essa crosta tão sonhada e desejada. Mas isso para mim nunca foi o problema. O que eu sempre quis fazer foi um pão saboroso, com uma boa textura, com um bom resultado no final. Nunca foi a minha preocupação levantar a pestana ser maior, a pestana ser desse lado, do outro. Nunca foi a minha preocupação. A minha preocupação é que o pão não ficasse cru, né? Porque a gente tem um certo cuidado. Imagina você entregando um pão mal cozido, mal assado para o seu cliente. É uma vez só e talvez nunca mais ele volte. Ou então você compensa ele com um outro pão e fala, olha, não leve esse pão porque ele não ficou bom, leve outro para você experimentar, nem cobra do cliente porque o erro foi seu, tá? Então isso é uma delicadeza que você pode ter com o cliente que está comprando esse teu produto. Então o forno turbo é assim, que eu apanhei demais para trabalhar com esse forno, porque eu tinha o lastro normal, simplesinho. Aí quando eu comprei o turbo, ele ficava com a ventoinha ligada o tempo todo e ele uniformizava a cor do pão. E aquilo me angustiava, porque quando eu fazia no lastro, ele ficava com um lado mais dourado, um lado mais esbranquiçado e dava aquele tom de pão artesanal que eu sempre gostei, né? E aí, naquele forno, eu não conseguia. Foram várias e várias tentativas até eu entender que ele podia assar normal. Como o meu forno, eu posso desligar a ventoinha, então eu deixava ele no tempo dele. E quando ele estava mais para o meio, para o final, eu dava lá 1 minutinho de ventoinha, né? Para ele, pro turbo girar ali o ar e ele começar a dar uma dourada no pão.
Então eu fazia isso umas 2 vezes, faço isso umas 2 vezes, bem no meio, só um pouquinho e mais no final. E esse turbo também ajuda a deixar essa casca mais sequinha, tá? Por conta por conta do ar que ele faz circular ali dentro. Então essa é a minha experiência de trabalhar com um forno turbo. E o meu ainda não tem vapor, não é que eu não tenho, eu não instalei vapor nesse forno até hoje. Então eu vou lá e faço um spray mesmo. Como os meus pães eu não tinha essa preocupação de ter casca crocante no meu pão, então nunca foi uma preocupação realmente, tá? Aí tá, o forno combinado. O forno combinado é aquele que permite você assar várias coisas, até assim, um arroz você pode fazer junto com um pão que você pode fazer, junto com uma carne. Ele tem vapor, você controla a temperatura, você faz qualquer coisa com esse forno, ele é maravilhoso. E assim, ele só falta falar. E também faz, mas não faz, pelo menos até você tem que diminuir o vapor dele para você conseguir alguns pães mais cascudinhos, tá? Porque senão você vai ter pão que está sendo umedecido o tempo todo. Eu fazia viennois nesses fornos aí, eu gostava do viennois, que ficavam eles são pães muito fofinhos, né? Então esse forno era ideal para fazer esse tipo de pão. O panetone também, às vezes você pode fazer ali. Mas assim, se você souber usar todos os fornos que você tiver conhecimento, né, ou disponível, ou já teve experiência, cada forno vai dar um resultado de pão. Então assim, e o forno a lenha, gente, eu falo que o melhor pão é feito no forno a lenha. Talvez esse tenha sido o objetivo do forno a lastro, desses fornos a lastro industrializados hoje, né, com tanta tecnologia, para conseguir o resultado que um forno a lenha consegue. O forno a lastro, esses maiores, né, com mais tecnologia, eles não perdem temperatura, então isso já é um ganho para quem já está trabalhando. Mesmo o forno elétrico de casa, ele mantém aquela temperatura, diferente do forno a gás que você abre e o calor se dissipa, né? O meu forno turbo, ele tem esse problema. Por exemplo, se eu estou numa temperatura de 180 graus e eu abro a porta para colocar 3 assadeiras, eu já perco 20 graus de temperatura aí, ou mais. Então eu deixo ele mais para cima, né, e na hora que eu for abrir eu consigo manter a temperatura que eu quero, ou eu vou perder realmente pelo menos uns 20 graus aí de temperatura, para menos, né? Vai ser menores, de 180 vai para 160. Se esse é o caso, por exemplo, de uma massa doce, perfeito. Então eu deixo 180, a hora que eu abro, coloco a massa para 160, regulo a temperatura, baixo a temperatura e vamos embora, tá? Então assim, cada forno é único e assa de um modo particular. Então, por exemplo, o forno a lenha, dependendo de algumas ervas que você queima junto com aquela brasa, dependendo da madeira que você usa para assar o pão, ele fica extremamente aromático. Ele pega todo aquele aroma ou da madeira que você está usando, ou do galinho de uma erva que você tem ali por perto. Ele é outra coisa, é outro sabor, né? É voltar realmente às origens. E ele fica com uma casca mais crocante. Nossa, é tudo de bom. Um pão feito no forno a lenha, né? Então cada forno é único. Respeitem os tempos dos pães, por favor. Não coloquem a sua ansiedade, não coloquem sua tristeza, não coloquem a sua vontade daquele pão ficar pronto logo, porque isso não vai acontecer. O pão tem um tempo e você precisa aprender com o tempo do pão. E como diz o meu amigo Miguel de Cervantes, todas as tristezas são menores com o pão. E para você, bons ventos e até a próxima live de terça-feira. Eu espero você. Beijão, até lá!